o Sporting, depois de ter conseguido a qualificação frente ao Dortmund na Liga dos Campeões por 3-1, consegue hoje mais uma vitória importante por 2-0 frente ao Tondela, com gols de Paulinho e Sarabia, num jogo que antecede o derby contra o Benfica na Luz. Foi um jogo, o Sporting conseguiu o primeiro lugar provisório, neste momento com 32 pontos, antes de saber o resultado do jogo do Vitória de Guimarães-Porto. O Sporting entrou com 11 próximo do habitual, com algumas alterações. Ada na baliza, Inácio Coates e Neto na defesa, Nuno Santos, Palhinha, Mateus Nunes e Esgaio no meio campo, Sarabia, Paulinho e Pote na frente. Foi um jogo em que o Sporting dominou, mas o Tondela também não abdicou da sua personalidade. Em termos de expected goals, o Sporting teve 1.36, o Tondela teve 0.17, pelo que não criou assim grande perigo. E também temos um ênfase positivo que foi, de novo, a estreia de Nazim, neste caso, não nas competições oficiais, mas na Primeira Liga. E olá, Rap, tudo bem? Se calhar passo-te agora a análise da forma como o Sporting jogou. Bom, relativamente do nosso lado, jogámos no habitual 3-4-2-1 com o 2 do meio campo a transformar-se num Palhinha mais recuado, Mateus Nunes numa posição mais avançada, na perspectiva defensiva a virar um 5-2-2-1 com a nossa linha de três centrais mais os dois alas defensivos, que era o Nuno Santos de um lado, a Gaio do outro, mais os nossos dois médios mais recuados, o Mateus e o Palhinha, e depois ainda os nossos alas Pote, Sarabia e depois o Paulinho numa posição mais centralizada. Relativamente à dinâmica, como disse, o Mateus numa posição sempre mais de média ofensiva, enquanto o Palhinha numa posição mais recuada. Nós numa primeira fase no jogo colocámos sempre entre 4 ou 5 jogadores na parte do meio campo adversário, o que causa muitos problemas ao bloco defensivo do adversário, até porque eles tinham alguns problemas na defesa, como já vou dizer mais à frente. Um estilo de jogo muito aberto, apesar de, principalmente a nível de tabelas e algumas combinações, procurávamos o jogo ala interior, seja entre a lateral, como por exemplo o Nuno Santos para o Mateus Nunes, que estava numa posição mais interior, e depois o Mateus devolvia ao Nuno ou vice-versa. Isto aconteceu muito durante o jogo, nas combinações entre ala e algum médio ou algum jogador, por exemplo, Paulinho, numa posição mais interior. Relativamente aos destaques, Sarabia foi considerado o homem do jogo por parte da Sport TV. Eu destaco, obviamente, sempre pela positiva, mais um gol do Paulinho em competições oficiais. Obviamente que toda a responsabilidade do Pote, mas enfim, é um gol do Paulinho, acaba por ser também destaque disso. Relativamente às nossas substituições, o Nuno começou pelo Mateus, que saiu para a entrada do Bragança, depois saiu o Nuno Santos pelo lugar do TT, o Palhinha saiu pelo Ugarte, o Paulinho a sair, neste caso, pelo Tabata, e depois também, como tu disseste, a estreia do Nazinho, e saiu o Pote. Relativamente então ao nosso adversário, o Tondela veio com algumas limitações, nomeadamente no bloco defensivo. Como é sabido, eles tinham alguns casos de Covid, nomeadamente ao treinador, e isso acabou por se fazer evidenciar, principalmente a nível de defesa, que eles fizeram algumas adaptações, nomeadamente médios a centrais. Mas, não obstante, isso não limitou o estilo de jogo do Tondela, apesar de que o Sporting obviamente foi muito mais controlador e dominador durante o jogo. O Tondela acabou por ter alguns
algumas situações com bola no pé que conseguiu fazer o seu jogo, nomeadamente no meio-campo, onde tinha superioridade. Destaque também o Dantas, para além dos dois avançados, Murillo e Barbosa, que foram talvez dos que tentaram mais durante o jogo para alterar o resultado. Relativamente ao estilo de jogo, um, foi um bocado difícil compreender nomeadamente como é que o Tondela estava a jogar, se era porque eles houve uma altura que jogaram muito mais jogo direto, outras alturas jogaram mais jogo de passes e ruptura na profundidade, mas também lá está, porque estavam a jogar contra o Sporting, que tinha maior parte do jogo a bola, eles acabaram por ter que adaptar um bocadinho o jogo e não conseguiram jogar tanto assim como eles jogam habitualmente. E então, relativamente ao MVP, destaco então esses três que eu disse, o Barbosa e o Mourinho na frente e o Dantas no meio campo e obviamente também o guarda-redes deles que se não fosse ele para aí iria ficar nos 5-0 no mínimo. Uhum. E no desfecho deste jogo temos, infelizmente, a lesão do Palhinha. Tudo aponta a que possa ser lesão muscular, mas só depois saberemos nos próximos dias. Temos em perspectiva, o que está em perspectiva é o Garte a render na posição, caso seja algo grave, esperemos que não. Sendo assim, caso se confirme que seja uma lesão, que não seja que esteja impedido de jogar contra o Benfica, neste caso, irá-se juntar a Vinagre e a Giovane. As arbitragens, no geral, foram boas, se bem que fiquei com a ideia que ali no final apitava muitas vezes desnecessariamente, mas quis cumprir um critério que não era largo, era bastante apertado no que tocava às faltas. Tirou ali um amarelo que achei meio desnecessário para o Tiago Tomás. Próximo jogo é contra o Benfica, na Luz, pelo que o resultado de hoje foi importante, uma vitória antes do derby para manter tudo em aberto. E o Benfica neste momento está em segundo lugar, antes do jogo do Porto, Vitória de Guimarães, à condição, a um ponto do Sporting. Portanto, fica tudo aberto para a próxima jornada. E foi esta a nossa análise. Obrigado e até à próxima.